Olá, meus caros, como estão? Espero que tudo bem. Hoje nós falaremos de um senhor que possivelmente foi a pessoa, juntamente com Pessoa, mais importante da literatura e talvez da cultura portuguesa no século XX. Estamos a falar de José Saramago. Filho e neto de camponeses sem terra, José Saramago nasceu na aldeia de Azinhaga, Gulgã, a 16 de novembro de 1922, embora o registro oficial mencione o dia 18 como data de nascimento. Aos 2 anos muda-se com os pais para Lisboa, mas passa as férias todas na Azinhaga. Longos passeios, a pé ou de barco, banhos no rio Almonda, dormidas debaixo da figueira ou ouvir as histórias do avô Jerónimo, um filósofo, um grande escritor analfabeto, como descreve o próprio neto. O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às 4 da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Chamavam-se Jerónimo Melrinho e Josefa Caixinha, esses avós. Gente capaz de dormir com porcos como se fossem os seus próprios filhos. Gente que tinha pena de ir-se da vida só porque o mundo era bonito. Gente, e este foi o meu avô Jerónimo, pastor e contador de histórias, que ao pressentir que a morte o vinha buscar, foi despedir-se das árvores do seu quintal, uma por uma, abraçando-se a elas e chorando porque sabia que não as tornaria a ver. José Saramago ele foi autor de obras brilhantes, como o Evangelho segundo Jesus Cristo, uma obra bastante polêmica, no qual ele manifesta o seu ateísmo, ou a falta de crença em religiões, mas ele não deixa de valorizar e acreditar na figura de Jesus Cristo. Um outro livro que eu acho magnífico, eu acredito que é uma super crítica social e humana, né? Ele atinge bem o âmago da humanidade, é o Ensaio sobre a Cegueira. E são obras, né, que são conhecidas aqui no Brasil também, embora eu já falei para vocês que o brasileiro médio lê muito pouco, mas inclusive o Ensaio sobre a Cegueira, ele um filme, foi reproduzido, né, acredito que até por Hollywood, e fez certo sucesso aqui no Brasil. Eu mesmo assisti, um filme muito bom. E não sei se todos sabem, mas há exatamente 10 anos, infelizmente, o grande Saramago deixou-nos. Foi em junho de 2010 e ele deixou um legado de excelentes obras, pensamentos. E aqui no Brasil ele concedeu muitas entrevistas. E teve um jornal brasileiro que ele fez um compilado de 10 pensamentos, 10 reflexões do grande Saramago para celebrar, né, estes 10 anos do seu falecimento. E eu vou citar aqui algumas dessas frases, desses pensamentos, e gostaria de refletir um pouquinho com vocês. São especialmente temas que eu gosto de discutir, que eu tenho um certo conhecimento, e creio que isso gerará uma boa reflexão. O intuito deste vídeo é exatamente mostrar, talvez para vocês, algo que não está nas obras dele, mas sim o que ele se manifestou na imprensa, e acredito especialmente na imprensa brasileira, pois ele já esteve várias vezes aqui no Brasil. Ele participou de um programa chamado Roda Viva, se não me engano 3 vezes, eu assisti 2 dessas 3 vezes que ele esteve neste excelente programa de entrevistas. Também ele foi entrevistado por vários jornais, e aqui eu vou colocar para vocês alguns temas que ele brilhantemente discorreu e refletir um pouquinho sobre cada um deles, tá bem? Então espero que gostem, não esqueçam de curtir, comentar, e se não é inscrito, inscreva-se. Até mais e muito obrigado. Tchau, tchau. O Brasil, salvo melhor opinião, está, ao mesmo tempo, dentro e fora da América. Não me atreveria a dizer que o Brasil seja um corpo estranho em relação ao conjunto dos restantes países, mas não tenho dúvidas de que existe ali um problema de conhecimento,
necessidade mútua e convivência que deveriam resolver. 2007. Quanto ao Brasil, também, Saramago aceitou em cheio. O Brasil precisa refletir sobre si. O Brasil, ele não é América, embora ele quisesse ser. O Brasil não é Portugal, embora pudesse ser. Eu acredito que o Brasil rompeu propositalmente, ao longo desses últimos 2 séculos, os laços com Portugal. E houve um interesse, sim, em afastar-nos de Portugal, especialmente após a República. E isso, para mim, é muito lamentável. Eu acredito que deveríamos, sim, voltar-nos mais às nossas origens, ao nosso pai, ou irmão, como alguns dizem, que é Portugal. E esquecemos um pouco da América, pois nós não somos América. E também a nossa formação, desde sempre, foi muito distinta da América colonial espanhola. Seja pelo idioma, seja pela forma da organização, seja da divisão. Graças aos portugueses, nós mantemos uma integridade nacional que nos garantiu uma única língua e uma cultura bastante diversificada em um grande território, um território continental, enquanto que os países hoje, ex-colônias espanholas, possuem suas peculiaridades, mas são ligados pela língua, embora alguns tenham algumas pronúncias distintas. O paraguaio, por exemplo, ele fala diferente do argentino, que fala um pouco diferente do venezuelano, embora a língua seja a mesma. Continuo a pensar que o socialismo, um socialismo autêntico, não aquele que foi chamado de real e que de real nada teve, não igualmente essa caricatura inóbil que os partidos socialistas europeus continuam a denominar socialismo, será o caminho para uma certa felicidade, coletivamente entendida. Mas a felicidade é, sobretudo, uma questão pessoal. No que me toca, aprendi que o amor, sendo a mais relativa de todas as coisas, é a absoluta condição de felicidade. 1993. E eu acredito que sim, ele tem também muita razão. Não devemos esperar a felicidade dos outros. Embora também eu concorde com os gregos que a felicidade ela é muito melhor se compartilhada, se convivida em conjunto, em comunidade, em sociedade. Os gregos, eles definiam 2 tipos de felicidade. A euforia, que seria o que hoje muita gente procura a partir das drogas, ou seja, uma sensação imediata de um bem-estar, de um prazer, de um êxtase. E também a eudaimonia, que seria um bem-estar coletivo, um bem-estar social. Eu estaria feliz pelos meus próximos estarem felizes também. E esse realmente é um tipo de felicidade muito nobre, é um tipo de sentimento muito mais bonito do que a euforia, que é um tanto egoísta. Portanto, eu acredito que a felicidade é sim um estado de alma. Buda já dizia que a felicidade ela é um estado de espírito, ela é interna, então nós construímos a nossa felicidade. Mas eu também concordo com os gregos que a felicidade ela necessita ser compartilhada. E de que adianta eu construir a minha felicidade interna e isolar-me perante os outros? Eu preciso sim compartilhar e fazer com que os outros se tornem felizes também. A história não é uma ciência, é ficção. Vou mais longe. Como na ficção, há uma tentativa de reconstruir a realidade através de um processo de seleção de materiais. Os historiadores apresentam uma realidade cronológica, linear, lógica. Mas a verdade é que se trata de uma montagem fundada sob um ponto de vista. A história é escrita sob um prisma masculino. Se fosse feita pelas mulheres, seria diferente. Enfim, há uma história dos que têm voz e outra não contada, dos que não a têm. Pois então, sobre história, eu poderia realmente não concordar com isso que ele diz, mas ele está coberto de razão. Há 70, 80 anos, na época do positivismo,
quando a ciência ela realmente era incontestável, e a história enquanto uma ciência humana também, realmente esta frase do Saramago provocaria até um certo ódio e aversão dos historiadores. Mas hoje, nós historiadores refletimos, né, sobre as nossas produções, sobre o nosso fazer, né, o fazer história, e realmente a história, enquanto uma reflexão, ela é construída. Ela não é um dado da natureza que apenas apresentamos. A história exige reflexão, a história exige escolhas, então nós escolhemos as fontes pelas quais nós dedicamos e refletimos e arguimos, e depois fazemos uma tese, colocamos a antítese e depois fizemos a síntese, né? Então, realmente o historiador, ele muitas vezes não é um cientista nesta forma de ter a objetividade e uma metodologia sempre exata. Ao contrário, nós lidamos com humanos, nós lidamos com coisas, né, e elementos que são não estáveis, e sim instáveis. Portanto, a história ela realmente é um exercício muitas vezes ficcional. Claro que temos muita responsabilidade para quem estamos a escrever. Nós precisamos arguir e realmente ter muita confiança nas fontes, fazer o contraditório, vemos, né, fontes que apresentam uma visão contrária, fazer uma discussão bibliográfica, mas no geral a história ela pode ter vários vieses. E como ele disse, até então havia poucas mulheres a escrever a história, por isso que a história ela é eminentemente masculina, e após a entrada de muitas mulheres na historiografia, na produção da história, nós vemos, né, livros e pesquisas muito mais sensíveis a identificar os pensamentos, os sentimentos, a cultura. Então, Saramago está coberto de razão. Se o homem não for capaz de organizar a economia mundial de forma a satisfazer as necessidades de uma humanidade que está a morrer de fome e de tudo, que humanidade é esta? Nós que enchemos a boca com a palavra humanidade, acho que ainda não chegamos a isso. Não somos seres humanos. Talvez chegaremos um dia a sê-lo, mas não somos. Falta-nos mesmo muito. Temos aí o espetáculo do mundo e é uma coisa arrepiante. Vivemos ao lado de tudo que é negativo, como se não tivesse qualquer importância. A banalização do horror, a banalização da violência, da morte, sobretudo se for a morte dos outros, claro. Sobre a humanidade, eu acho fantástica essa reflexão dele sobre nós humanos, pois muitas vezes é dado como um facto ou então uma verdade que os humanos possuem características melhores e superiores aos dos animais. Porém, o humano também, ele faz desumanidades. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas isso é algo desumano. Mas muitas vezes é humano. Por exemplo, nenhum outro animal, ou pouquíssimos animais, são tão predadores enquanto ainda estão satisfeitos como o humano. O humano ele é muito ganancioso. O humano, muitas vezes, ele tira a vida do outro animal ou do outro humano, pelo bel prazer. Eu, infelizmente, precisei interromper a gravação devido ao vento, então agora estou no ambiente interno. E a respeito da banalização do terror, da morte, dos males, isto, infelizmente, vê-se, especialmente no Brasil, com esta pandemia, quando o próprio presidente que desgoverna este país, ele banaliza as mortes, diz sentir muito, que não é um Messias, que isso era uma gripezinha que não ia afetar, e hoje está a matar mais de 50 mil pessoas aqui neste país. Então, essa banalização do mal e de tudo de ruim que a sociedade e que os homens fazem, isso é um reflexo de uma desumanidade.
ou de como que o homem, ao contrário do que pensa, não é melhor que as feras, talvez muito pior. Ainda há outras ótimas reflexões do Saramago que eu gostaria de comentar e refletir, mas ficará para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se quiserem comentar, colocar o seu ponto de vista sobre alguma dessas citações e reflexões, fiquem à vontade. E agradeço por chegarem até aqui. Envio um grande abraço e até mais.